Abra sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, verso 22. Você achou? Diga amém. Obrigada. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. E nós estamos aqui reunidos para ouvir falar de ti. Eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Eu te peço, Senhor, tome esse altar que é teu de honra e direito, ministra sobre nós, para a glória do teu nome, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor? A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Aleluia. Nessa noite nós vamos entender mais um gominho da nossa mexerica, da nossa tangerina, né? Que nós estamos explicando durante esses cultos todos, exatamente o texto de Gálatas capítulo 5. Já entendemos que uma semente divina é plantada em nós, no momento em que nos arrependemos e desejamos ser nova criatura em Cristo Jesus. E essa árvore espiritual começa a desenvolver à medida que as raízes da obediência se firmam. E à medida que a gente vai tendo um comportamento espiritual, onde não tem parte com a religião, não tem vínculo de religiosidade, mas é um comportamento ligado ao Espírito, essa árvore vai crescendo ao ponto de se preparar para dar um fruto. E o apóstolo Paulo explica esse fruto para nós em Gálatas capítulo 5, onde ele diz, um fruto só, vários gomos, e cada um deles debaixo de uma característica extremamente importante. Nós já falamos de amor, nós já falamos de alegria, nós falamos de paz, e hoje nós vamos falar de longanimidade, ou talvez na sua Bíblia esteja escrito como paciência. Diga ai, ai, ai. Vira para esse irmão que está do seu lado e diga para ele, hoje, se você não tem, diga, você vai receber, em nome de Jesus, amém? Então, o texto vai dizer para nós que longanimidade é uma palavra que tem como sentido mais fácil de entender, longo ânimo. O que significa isso, pastor? É aquela pessoa que suporta com firmeza, né? Situações, circunstâncias com dificuldade, principalmente quando se envolve a terceira pessoa. Eu escolhi 3 definições para a gente ler junto. Põe para mim, Felipe, por favor. Primeira é essa, paciência ou longanimidade. É o amor que suporta a falta de cortesia e amabilidade por parte dos outros. Então vamos entender que é uma característica de alguém que passa a ser treinado no Espírito para suportar situações onde ele já não resolve mais, nem com a força física ou com a força de palavras, né? Ele passa a ter um comportamento diferenciado. Põe o outro para mim, por favor. Longanimidade é o ânimo nas dificuldades que se opõe ao bem. É um ânimo sobrenatural para conceber e executar as obras da verdade. Esse fruto permite ao cristão manter-se perseverante diante das dificuldades. Então deu para entender que fala especificamente de um comportamento, de uma escolha, de uma decisão. A gente passa a viver de uma forma diferenciada, por escolha e por decisão. Vira para esse irmão que está no celular e diga para ele, hoje você não vai dormir do jeito que você está e acordar amanhã cheio de longanimidade ou de paciência. Pergunta para mim, por quê, pastora? Porque você precisa ser treinado para isso.
Você precisa trabalhar o seu homem natural para desenvolver essa virtude que vem do Espírito. Então, todo homem espiritual, né, que nasceu de novo, vou usar esse tempo para você alcançar, que nasceu de novo em Cristo Jesus, precisa se comportar de uma forma diferenciada. Ele não pode manter-se nessa jornada pautado em suas experiências carnais ou terrenas. Algo precisa mudar dentro dele. E a longanimidade é um estado de domínio, de ânimo, de longo ânimo, onde ele passa por circunstâncias, por dificuldades, por ofensas, só que ele começa a treinar a sua mente e o seu condicionamento para não reagir de forma imediata. Então, olha o que eu vou dizer, os sanguíneos vão se converter em nome de Jesus. Os estouradinhos vão se converter em nome de Jesus. Por quê, pastora? Porque a longanimidade é uma virtude que nós precisamos. Hoje a maior referência de violência e intolerância é a ausência de paciência. É a ausência de longanimidade. Quando eu não tenho essa virtude sobre a minha vida, tudo que gera ao entorno disso vai me levar à intolerância, vai me levar a um comportamento de rejeição ao outro, à situação, às condições, ou violência, porque eu não suporto a pressão, eu não suporto a circunstância que eu estou vivendo, e eu vou reagir de forma física. Você está me alcançando? Diga amém. Põe mais um para mim, Felipe. Longanimidade, característica ou qualidade de quem tem grandeza de ânimo, de quem aceita de modo firme e corajoso as adversidades a favor de outrem, generoso, bondoso. Então, observa que todos eles falam de formas diferentes, mas com a mesma base, comportamento diferente, uma reação tardia. Uma pessoa que consegue dominar suas reações e esperar o final, né, dessa circunstância ou dessa adversidade, crendo num Deus que vê tudo, crendo num Deus soberano que governa sobre tudo, crendo num Deus que é justo juiz, e Ele vai trabalhando isso dentro dele. Então eu separei para você as versões, põe para mim hebraico e grego. Longanimidade vem do hebraico erek af, que significa literalmente nariz longo, ou respiração longa, ou ainda fôlego comprido. Olha aqui, veio uma bagaceira daquelas, estourou a bomba na sua mão. Olha o que o judeu fala, como que traduz a palavra paciência? Controle. Reação tardia. O bicho está pegando, a respiração é longa. É por isso que a gente fala assim, respira fundo, irmão, em nome de Jesus. Por quê? Porque quando a gente está agitado ou quando a gente está irado, uma das características é a gente respirar rápido. A gente fica nervoso, a gente quer reagir, é ou não é? Então a expressão em hebraico significa, para exercer esse tipo de virtude você precisa de controle. Controle aonde? Na posição que você está. Ouve os desaforos, percebe os problemas e se mantém intacto, respirando fundo. Porque enquanto você respira fundo, a tua cabeça trabalha em função de uma resposta positiva. A sua mente vai trabalhar e o Espírito que governa sobre você vai te trazer a paz que você precisa para dar continuidade em meio aos momentos de dificuldade e tribulação. Você pegou? Então observa aqui. Faz oposição à ira, que é acompanhada por uma respiração violenta e rápida através das narinas. Você já viu o cara nervoso? Sai fogo pelas narinas, já ouviu falar desse termo? Exatamente essa respiração ofegante, né? De quem está brabo demais, quem está agitado. Daí ser traduzido também por tardio é irar-se. Então, o termo em hebraico vai traduzir tardio é irar-se. No Novo Testamento vem do grego,
timia, macros, de longo, tumus, de temperamento, que traz o sentido de longo de alma, ou ainda longo de ânimo, paciência, resistência, constância, firmeza, perseverança. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele, deu ruim, né? Diga para ele, deu ruim, porque hoje a gente vai precisar crescer nesse negócio aí. Posso ouvir um glória a Deus? Então, primeiro a gente precisa entender essa diferença. Para o mundo, uma pessoa paciente, tolerante ou de longo ânimo é taxado de bobo, é taxado de trouxa, é taxado muitas vezes, se for do sexo masculino, de fraco, de frouxo. Por quê? Porque a sociedade, o mundo desenhou um posicionamento masculino violento, que responde, né? Que não deixa passar nada, que se posiciona à medida de qualquer problema, de qualquer circunstância. Quando, ao contrário, o mundo espiritual espera de nós um papel exatamente assim. Um papel de autocontrole, um papel designado debaixo de paciência, de governo, principalmente porque é um discernimento que gera sensatez. Você não é porque a pessoa chegou e te xingou que você vai reagir. Você é aquilo que ela xingou, sim ou não? É ou não? Se for, para que você vai discutir? Você é. E se não for, para que você vai discutir? Também não vai mudar a opinião dele. Então é perda de tempo entrar numa discussão dessa. Então, o que a pessoa sensata, debaixo desse governo, dessa virtude faz? Ele não responde. Ele, minha mãe dizia assim, não vale a pena jogar pérola aos porcos. Não vale a pena você tentar elucidar uma história que alguém não está pronto para alcançar ou entender. Então, o teu comportamento gerado através do Espírito precisa te manter sóbrio, imparcial, né? Não dado a esse tipo de confusão, não dado a esse tipo de violência. Você está aí? Diga amém. Então, Deus olha para nós e busca em nós esse comportamento de longanimidade e paciência, porque Ele espera que a gente use de intelecto e não de força física ou de posicionamento verbal agressivo, violento. Ele espera de nós diferencial. Então deixa eu começar a pregar para você nessa noite na autoridade do nome de Jesus. Não basta nascer de novo, o comportamento tem que mudar. O que brigava não pode brigar mais. O que gritava não pode gritar mais. Por quê? Você está começando a experimentar de virtudes dadas pelo Espírito. Tem que gerar transformação. Tem que gerar um comportamento, né, de temperança. Um comportamento diferenciado. E para isso, precisa de empenho. A primeira vez você vai aguentar 2 minutos. No terceiro você vai responder. Na segunda vez você aguenta 5. Depois do 6º você vai responder. E assim sucessivamente, até chegar um momento que essa respiração vai ser mais longa do que o normal. Você vai respirar e vai ter autocontrole. E não vai corresponder de uma forma agressiva. Ou não vai corresponder debaixo de ansiedade, de nervosismo. Pessoas são imprudentes. Você anda na rua hoje, um camarada te corta, o outro já sai atrás com o revólver para matar. Não sabe nem o que aconteceu. Às vezes o camarada esbarrou no pedal sem querer, fez alguma bobagem sem querer. Ninguém tem a intenção de bater de propósito. Ninguém tem a intenção de ferir de propósito. São coisas que acontecem. Mas o cara nem se importa com o teu pedido de perdão. Uma vez, onde que é aquele negócio ali, Fábio? É no Merck, que tem aquela rua de subida grande, perto da Leroy? Não. Ali, é ali mesmo? Tá, você já sabe. Tem uma rua de subida enorme assim, né? Aí meu pai foi me levar lá para renovar minha carteira de motorista, porque eu tenho carteira de motorista, gente, eu só não dirijo. Aí, fui lá renovar minha carteira de motorista. Meu pai me levou. Quando nós saímos de lá, ele pegou essa rua, uma rua íngreme assim, que a gente corta e sai bem quase aqui já na Taquara. E aí ele pegou, né? A unozinha dele,
com o ar ligado, vidro fechado. Meu filho, quando chegou na metade da rampa, da ladeira, o carro fez parou e começou a descer, né? E eu gritando, freia, pai, pelo amor de Deus. Aí, nisso tinha um carro atrás. E o cara começou a buzinar. E ele segurou o carro, puxou o freio de mão para o carro parar de descer. Ele cortou o carro do meu pai, jogou o carro na nossa frente, saiu do carro, um homem enorme. E eu, nervosa, né, com aquela situação, meu pai baixou o vidro, com aquela cara do meu pai, né? Aí ele, o senhor, meu pai, me perdoa. O carro eu esqueci de ligar o ar. O carro não segurou na ladeira, começou a descer. E ele falando, agressivo. Ele dava soco no capô e meu pai assim, parado, sem se mexer. E meu pai repetia para ele, você me perdoa, irmão, não fiz por querer. E ele foi ficando constrangido, porque quanto mais ele gritava, mais baixo meu pai falava. Até que ele foi em direção ao carro, voltou, aí virou para meu pai e falou assim, o senhor está bem? Meu pai falou, estou ótimo. Falou, então tá bom, vai com Deus. Meu pai, muito obrigado, vai você também, querido. Em nome de Jesus. Por quê? Porque as pessoas hoje não têm paciência. E elas estão num nível de agressividade tão grande que se tornam, a mente se torna bloqueada para olhar e se colocar no lugar do outro. Imagina a dificuldade, né? De alguém que está dirigindo, uma pessoa de mais idade, e erra uma marcha, e erra uma situação, ou entra sem ligar a seta, a confusão que isso acontece, e ninguém tem paciência, as pessoas são agressivas, mas um dia ele esquece que ele começou a dirigir assim, e alguém teve que ter paciência com ele, sim ou não? Mas nós não somos treinados para sermos pacientes, nós somos treinados para reagir, porque o mundo espera de nós reação. Ninguém vai fazer de mim bobo, ninguém vai fazer de mim o trouxa, ninguém vai passar por cima de mim, ninguém vai tirar sarro da minha cara. Na verdade, Deus está esperando exatamente um comportamento diferenciado de nós. Fala para esse irmão que está ao seu lado, para ele, se você quiser, hoje, essa sua realidade vai mudar. Vamos começar a ler alguns textos? Abre em Efésios capítulo 4. Versículo 1. Efésios capítulo 4, verso 1. Rogo-vos, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito do vínculo da paz. Então observa que o apóstolo estava dizendo para mim e para você, quantos aqui foram chamados por Deus? Levanta a sua mão. Quantos têm convicção que foram chamados por Deus? Olha o que ele diz assim, então a gente precisa não só ter entendimento do chamado, mas comportamento de quem foi chamado. Porque aí que está o perigo. A gente tem consciência do chamado, mas não se comporta como se o fosse. Isso tem feito o mundo desacreditar na Bíblia Sagrada. Isso tem feito o mundo ridicularizar a minha escolha religiosa e a sua. Por quê? Porque ele encontra discursos e não mudanças. E isso tem trazido barreiras entre nós. Então olha o que o apóstolo Paulo diz. Rogo-vos, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. Então ele está chamando os maduros, ele está chamando, você já não tem entendimento do chamado que Deus tem na sua vida, não tem entendimento da obra que Deus tem para fazer, então vamos crescer, igreja. Vamos nos comportar como quem entende que foi escolhido por Deus. Como alguém que foi chamado para viver uma obra gloriosa. Ele diz, com toda humildade, ele começa dizendo, já vamos começar entendendo que o grande no reino é pequeno, e o pequeno é que é grande. Vamos entender esse negócio. Aí ele diz,
com toda humildade e mansidão, com longanimidade, ou seja, com paciência, suportando-vos uns aos outros, hein? Ele não está dizendo que você tem que amar, você tem que suportar em amor. O que é isso, pastora? Ele não quer que a igreja seja falsa. Ele não quer que você declare um amor que você não exerce, mas aprenda a respeitar a vida do seu irmão. E suporte-o nas suas limitações, nas suas debilidades, em amor. Por que, pastora? Porque aquele que tem chamado de Deus precisa estar pronto para fazer a diferença. Se você se comportar como homem do mundo, o que adiantou Deus plantar uma semente divina em você? O que adiantou Ele investir no crescimento de uma árvore dentro de você espiritual, para gerar desenvolvimento, se não tem diferença entre o justo e o ímpio? Se não tem diferença vista, notada, de comportamento? Vai lá comigo em Provérbios, capítulo 25. Provérbios capítulo 25. Verso 15. A longanimidade persuade o príncipe, e a língua branda esmaga os ossos. Ou, em algumas traduções, a paciência acalma a ira, e a língua branda esmaga os ossos. O livro de Provérbios é um livro de conhecimento, né? de sabedoria, de conselho. O que ele quer dizer? A pessoa que administra essa virtude, ela quebra até a maior autoridade. Ela consegue entrar na presença de homens grandes e fazer quadros serem revertidos a favor dela. Por quê? Porque quando ela está ali debaixo de ameaça, de confronto, ela se posiciona de uma forma que constrange até a maior liderança possível. Qual pai que cheio de raiva, porque o filho, a gente viu isso numa postagem uma vez, né? O pai partindo para cima de uma criança, porque ela pegou um prego e desenhou no carro, né? Fez uma casinha, fez um sol, fez uma árvore. Quando o pai viu, o pai ficou doido, né? Partiu para cima da criança para pegar ela. Aí ela olhou para ele e falou assim: papai, você gostou do desenho que eu fiz para você? Com o comportamento daquela criança, sem entender, ela quebrou a ira daquele pai. Ela quebrou a vontade daquele pai de esganar. Ele ficou com prejuízo, deve fazer o quê? Mas a ira se dissipou. Por quê? Porque a fala branda, o comportamento, a forma como foi falado, mudou o julgamento e o questionamento. É muito parecido com o que o texto está dizendo. Quando você é uma pessoa de longo ânimo, de paciência, né? Que você sofre confronto, por muitas vezes, por conta dessa virtude habitar em você, Deus vai te dar a oportunidade de virar governo, de virar histórias poderosas, porque Deus honra os longânimos. Deus honra os que trabalham debaixo desse governo, dessa virtude da paciência. Vai lá comigo agora em Romanos, capítulo 9. Romanos 9, verso 22. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, para a glória preparou de antemão,
os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Olha que coisa doida. Ele nos compara a Deus. E ele diz assim, imagina, Deus na fundação de tudo, no começo de tudo, Deus preparou o dia da vingança. Está escrito na Bíblia Sagrada, né? Que tem o dia da vingança do Senhor, o dia da ira do Senhor. E quando a gente trabalha com libertação, a gente gosta de mostrar para o diabo que Deus tem o cálice da ira dele. E que a hora que ele derramar esse cálice, amigo, o julgamento de Deus vem sobre a terra de uma forma poderosa. Então, olha o que ele está dizendo. Quantas vezes, de Gênesis até o tempo que nós estamos vivendo, Deus não quis se irar. Deus não quis olhar o homem e enforcar o pescocinho dele. Por tantas coisas que nós fizemos de errado, por quantas vezes abandonamos a palavra, por quantas vezes desconstruímos o propósito e o projeto que ele estava construindo. E Deus respirou fundo e não usou os vasos da ira que já estavam preparados desde a fundação do mundo contra nós. Por quê? Porque o seu Espírito age debaixo de longanimidade, o seu Espírito age de paciência. Deus olha para nós e diz assim, está tudo errado, mas pode ser que amanhã, pode ser que daqui uma semana, pode ser que daqui a algum mês, vou esperar. Você nunca se perguntou, a Bíblia diz assim, que Deus tem prazer na morte do justo, não na morte do ímpio. E aí a gente às vezes vê uns caras brabos, né? Ruim demais, que fez tanta ruindade, toma 20 tiros e o desgraçado não morre. Fica lá no hospital vários meses, não morre o desgraçado. Aí você fica, meu Deus do céu, esse homem ruim, não morre. Por que não morre? Porque Deus tem longanimidade. Deus fica olhando e diz assim, pode ser que haja uma esperança. Pode ser que haja um momento de lucidez, que o faça ele se arrepender, confessar meu nome, e é menos uma alma que o diabo vai levar de mim. Longanimidade, paciência no esperar o cumprimento da palavra, da promessa. Aí ele diz assim, se Deus não quebrou seus vasos de ira sobre nós, muito pelo contrário, na expectativa de nos apresentar os vasos da sua glória, nós precisamos aprender com Ele. Nós precisamos aprender a nos comportar dessa forma. Não é porque pisaram no nosso pé que nós vamos revidar. Não é porque nos xingaram que nós vamos xingar. Respira fundo aí no seu lugar. Pensa no patrão chato. Pensa nos desaforos, nas humilhações, nos constrangimentos, no racismo e tudo aquilo que te incomoda. Respira fundo, não vale a pena revidar. A paciência e a longanimidade é uma virtude de quem serve ao Deus Altíssimo. Vai lá comigo, por favor. 2 Coríntios, capítulo 6. Segunda Coríntios 6, verso 4. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministro de Deus, na minha paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, por enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, e contudo, eis que vivemos como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Meu Deus, olha a maturidade do apóstolo Paulo, um homem que viveu a maior parte da sua vida em perseguição, em homicídio, né?
Ele perseguiu os cristãos, mandou matar muitos cristãos por conta de uma ideologia, de uma convicção religiosa que ele carregava dentro dele. Paulo era judeu, cidadão romano, tinha entendimento sobre a lei e não admitia nada que viesse a competir ou a ser comparado com aquilo que ele foi instruído. A Bíblia diz que ele teve um dos maiores professores de todos os tempos. Como era o nome dele? Gamaliel. E pautado em tudo que ele aprendeu, de repente chega alguém que quebra todo aquele pilar de conhecimento e sabedoria, e ele teve que se transformar para viver novas experiências, abriu mão de posicionamentos, abriu mão de respeito. Ele é um homem extremamente respeitado. De repente as pessoas começam a olhar para Paulo e dizer: mas ele não era aquele que mandava matar? E agora ele está pregando a favor desse homem, desse rebelde, desse líder que está proporcionando essa confusão toda. Então ele começa a dizer para nós, no capítulo 6 de 2 Coríntios, ele diz: em tudo recomendo vocês, como ministros de Deus, paciência nas aflições. Ele começa dizendo: vocês são ministros de Deus Altíssimo, vamos passar por aflições, paciência. A espera nos leva a lugares soberanos no Senhor. Aquele que espera em Deus, aquele que confia em Deus, recebe do Senhor. Então ele diz: como ministro de Deus e com a pouca experiência que eu posso deixar, por tudo que eu já vivi, nos tempos de aflição, haja debaixo de longanimidade e paciência. Respire fundo. Governe a sua vida como quem está esperando a maior de todas as promessas. Fala para esse irmão que está do seu lado: ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Tem paciência, espera no Senhor. Amém ou não amém? E aí ele diz assim, versículo 6: na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo e no amor não fingido. Ele nos ensina a termos comportamentos diferenciados como ministros de Deus. Comportamentos diferenciados. É isso que nós precisamos que seja implantado na nossa veia nesses dias. Não basta mudarmos as nossas vestes, não basta mudarmos a nossa voz, a nossa forma de falar, não basta mudar, né, o ambiente que você está frequentando. Se você não mudar comportamento, você nunca será testemunha para o mundo. Você não vai conseguir se colocar como referencial para essa terra. Vai lá comigo em Tiago, capítulo 5. Eu vou ler todos os textos primeiro, para depois eu explicar. Tiago, capítulo 5, versículo 10. Tiago, capítulo 5, verso 10. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Então o texto de Tiago deixa claro para nós que nós precisamos nos espelhar, nós precisamos olhar para alguém. E quem? O meu amigo não leva desaforo para casa, o meu amigo resolve no braço, qualquer problema me avisa que eu chamo o meu amigo. Esse cara não pode ser referência para quem é ministro de Deus. Essa mulher que resolve as coisas dessa forma, debaixo de ansiedade, de agitação, que responde, que briga, essa mulher não pode ser referência de ministro de Deus. Por quê, pastora? Porque a minha referência precisa ser aqueles que passaram por aflições e se comportaram debaixo de paciência, que se comportaram debaixo de longanimidade. Pastor João falou sobre Jó. Ele agiu debaixo de paciência. Por isso que a Bíblia vai dizer, né, o jargão vai dizer que a gente precisa adquirir a paciência de Jó. Então, se a gente tem que se espelhar em alguém, temos exemplos na Bíblia Sagrada para fazê-lo.
de homens que viveram no Espírito, de homens que viveram debaixo da virtude que o Espírito os alimentava. Nós precisamos experimentar, ter esses homens como nossos referenciais. Por quê, pastora? Porque o comportamento de homem assim nos constrange. O comportamento de uma mulher espiritual assim nos constrange. Isso vai gerar em nós comportamentos diferenciados. Você pegou? Vai lá comigo em Hebreus capítulo 6. Mais um conselho do apóstolo Paulo. Hebreus capítulo 6, verso 12. Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdaram as promessas. Sabe quem tem que ser o seu referencial? Aquela irmã que esperou 25 anos para ver o filho descer as águas e se converter, debaixo de paciência e longanimidade. Continuou debaixo de fé, orando, crendo que a promessa de Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. Se Ele liberou uma palavra, Ele vai cumprir. Talvez eu não entenda que não é hoje, não é essa semana, não é mês que vem, mas se Ele disse que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Eu vou permanecer em paciência, eu vou permanecer em longanimidade, e todo mundo que experimentou dessa virtude precisa ser um referencial para mim. Ele diz: seja imitadores daqueles que pela fé ou pela longanimidade herdaram as promessas. Então, a gente não tem que imitar a roupa da moda, a gente não tem que imitar os comerciais de televisão, a gente tem que imitar homens e mulheres referenciais de fé e longanimidade, que herdaram a promessa e são testemunhos da verdade para nós, que se posicionam debaixo desse comportamento. Você está aí? Bota para mim a última foto, a do elástico, por favor. Pastora, mas como é que eu vou identificar isso na minha vida? Então eu vou falar para você algumas atitudes de pessoas que não vivem debaixo dessa virtude. Pessoas que não vivem debaixo de longanimidade, que não vivem debaixo de paciência. Primeira atitude é uma reação imediatista. Pessoas que têm pavio curto. Você está contando a história, ou está falando alguma coisa, ela já reagiu e você nem terminou a história ainda. O final não é nada daquilo que ela está achando que é, mas ela já se atropelou, já falou, já reagiu, já explodiu. Pessoas com pavio curto são referências de ausência de longânimo, de longanimidade. Comportamentos intolerantes. Pessoas que reagem de forma sanguínea sem raciocinar, né? A pessoa pegou a cadeira, mexeu com a cadeira um pouquinho para ela pega a cadeira, pá, bate com a cadeira firme no chão. Fica todo mundo parado olhando assim. Para que esse comportamento? Fiquei irritado porque tiraram a cadeira do lugar. Comportamentos impulsivos demonstra a ausência de longanimidade. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele assim: Deus está falando com você ou está te lembrando de alguém? Ausência de longanimidade, você vai encontrar aí pessoas que agem de forma violenta, respondem com violência, dão socos, batem nas coisas, promovem brigas e guerras. Essas pessoas vivem com total ausência de paciência, de longanimidade. Pessoas irracionais, não pensam. Deixa eu contar uma história aqui. Eu tenho tempo? Acho que sim. A gente estava no mundo, eu era bem pequena. Minha mãe levou a gente para uma festa junina lá na Ilha do Governador, no campo de futebol lá que tem lá na Ilha do Governador. É portuguesa. Aí, tudo bonitinho lá, as barraquinhas lá do safado do João. Aí, nós éramos pequenos, né? De repente, começou a brigalhada, e a festa estava entupida, né? Começou a brigalhada, por causa de mulher, né?
O cara olhou para a mulher casada, uma confusão. Abriu um clarão assim no campo. E as pessoas foram fugindo da briga. Minha mãe me pegou e pegou a minha irmã e enfiou a gente dentro de uma barraca que tinha lá. Para proteger a gente, né? Porque começaram a abrir o clarão e aquele povo... Você já foi no Maracanã, já passou por isso, né? Quando tem briga, lá do Flamengo. Do Fluminense não tem briga, não. Nós temos longanimidade, nós estamos acostumados a perder, então tudo está tranquilo para a gente. Aí, foi abrindo o clarão, minha mãe ficou desesperada, falou, o povo vai vir aqui para cima, vai derrubar essas barracas, as crianças vão ficar tudo aqui aterradas. Ah, meu filho, minha mãe partiu para o meio do buraco. O povo saindo no tapa lá, as mulheres se agarrando no cabelo, minha mãe partiu para cima dela, parou lá no meio e falou, que é esse negócio aí, vocês estão malucas? Não está vendo que está cheio de criança? E todo mundo ficou parado na cara da minha mãe. E ela partiu e ela falou assim, você não tem ideia da consequência que isso pode acontecer. Quantas pessoas podem morrer aqui? E aí ela parou, o cara parou, ficou olhando para ela. E aí que ele foi se dar conta de que tinha muita gente em volta, pais apavorados, crianças pequenas, crianças de colo. Aí que ele abriu a visão dele, ele entendeu o risco que aquilo estava correndo, pediu desculpa, parou e saiu. Por quê? Pessoas irracionais não olham para o lado, vão reagir sem se preocupar. Se tem pessoas que podem ser prejudicadas, o que pode acontecer com terceiros? Uma pessoa que age dessa forma, irracional, ela deixa claro para mim e para você que ela tem ausência de longanimidade. Ela não consegue trabalhar respirando fundo, pensando no que ela tem que agir e como ela tem que se comportar. E por último, eu anotei aqui, pessoas que abusam da força física e da força psicológica. Você tem que fazer, tem que ser agora, você tem que ir, não deixa passar, vai. Ele tenta te influenciar a reagir na mesma constância que ele. E se você não tem essa virtude de parar, de respirar, de colocar a sua cabeça no lugar, né? De saber esperar a hora certa da sua reação ou da sua fala. Porque hoje o maior problema no meio dos crentes não é a briga não, irmão, porque dificilmente a gente vai cair na briga, porque aí já é escrachado demais, né? Mas a gente tem uma língua que anda 260 km por hora. Que bateu, ela volta numa velocidade impressionante. E todo aquele que responde nessa velocidade, sem pensar, deixa claro a ausência total de paciência. A gente vai lidar com pessoas que são diferentes de nós, pessoas que não entendem o que a gente fala, ou entendem diferente daquilo que a gente falou. Quantas vezes já terminei o culto, e a irmã veio falar comigo assim, pastora, aquela parte que a senhora falou isso, aí eu fiquei assim, eu falei isso? Às vezes cheguei em casa até para ver o vídeo, né? Não foi nada daquilo que eu falei, mas foi o que ela entendeu, glória a Deus. Porque pessoas têm dificuldade de entender, pessoas têm dificuldade de compreender como você fala. E você precisa ter paciência, não somos iguais. Cada um tem um tempo, cada um tem uma velocidade. Uns pegam rápido demais, outros precisam de um empurrãozinho. E para ajudar, a gente tem que trabalhar com todo mundo igual. Todo mundo da mesma forma. Então, quando você reage de uma forma irracional, você só faz o reino perder ponto por causa do seu comportamento. Agora vamos ouvir atitudes longânimas, né? Quer identificar uma pessoa que tem longanimidade, que tem paciência? Ela pondera o que ela fala. Posso continuar? Ela pondera o que ela fala. Ela pondera como ela fala. E o modo como ela fala. Você pode estar cheio de razão, mas se você já chegar gritando, você já perdeu. Você pode estar cheio de razão, mas se a sua voz mostrar agressividade, você perdeu. Você tem que aprender a corrigir em amor. Você tem que aprender a falar o que você precisa falar, porque Deus não nos criou para viver debaixo de mentira. Se você tem uma posição que você tem que corrigir, que você tem que exortar, faça-o em amor. Aqui, medindo como você vai falar, de que jeito você vai falar e de que tom você vai falar. Você precisa entender que a pessoa que está do outro lado precisa receber isso de uma forma positiva e não negativa. Todo mundo que consegue trabalhar dessa forma
tem qualificações diante de Deus. Deus começa a olhar e dizer: está trabalhando debaixo de longanimidade. Escolhe as ações, analisando as consequências, não só do momento, mas também do futuro. Os meninos pregam aqui no culto jovem, aí fala assim para mim: e aí, pastora, o que a senhora achou da pregação? E eu digo: foi muito boa. Mas a senhora achou que passou do tempo? O que a senhora achou? Aí eu vou dando os passos, as correções que eu acho que eu entendo de forma moderada, entendendo que se eu falar para ele assim, não cresce muito não, hein? Não é porque a palavra foi boa hoje que você já pode se achar um pregador poderoso e ungido, porque você tem uma fila enorme ainda que você tem que percorrer. A minha fala pode acabar com o chamado desse homem. Eu tenho que me preocupar não só em falar agora, como ele vai reagir daqui a alguns anos. Uma vez uma pessoa, um ministro de Deus, olhou para mim e disse assim: você nunca vai ser feliz com o Fábio. O Fábio não é para você, o Fábio é dissimulado. Se eu carregasse aquilo dentro de mim, eu não tinha casado com ele. E todos os casamentos que esse homem juntou foram desfeitos. Só eu e o Fábio, que decidimos ouvir a voz do Espírito, estamos casados até hoje. Mas eu podia ter levado para o meu coração a força daquelas palavras. Um líder, um referencial. É por isso que eu digo: cuidado. A gente tem que aprender a ensinar em amor. Diga tudo o que você precisa dizer em amor. Você entendeu? Diga amém. Nem tudo é para agora. Nós precisamos escolher com calma caminhos. Eu sei que nós precisamos de mudança. Hoje eu fui responder algumas mensagens, tinham 72 mensagens. E o povo fica desesperado. Pastora, você está vendo a televisão? Não, eu não vejo televisão. Não tenho como eu saber das notícias. Claro que eu estou sabendo das notícias. Como é que nós vamos fazer? Vai ter culto, vai abrir, vai fechar, vai ter isso, vai ter aquilo. Tem coisas que não cabe a resposta agora. Se você não sabe, eu também não sei. Nós precisamos esperar, respirar, longanimidade. Amanhã, cada dia basta o seu próprio mal. Amanhã Deus renova tudo. Amanhã Deus restaura tudo. Vamos esperar. Para que essa impaciência? O povo precisa entender que o sim de Deus já foi dado. Ele continua no governo. Se vai aumentar e vai fechar, irmão. Não cabe a mim. Nós precisamos ter paciência e longanimidade. Então tem coisa que a sua agitação não vai resolver. Não vai resolver. Ficar andando de um lado para o outro fazendo isso. Não, calma, quieta teu coração. As respostas virão à medida que Deus for testificando. Tem coisa que não é para agora. Acalma-te. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: acalma-te. Suportar com firmeza os problemas cujo foco não é você. Isso então é a atitude de quem anda debaixo de longanimidade e paciência. Pastora, eu fui orar uma irmã e fui lá orar, fui lá para ajudar e no final de tudo saí como problemática. Eu é que saí da errada da história. Como é que você reage? Como é que você reage quando você vai fazer um favor e a pessoa é ingrata com você? Como é que você reage quando você cuida? Quando você intercede e ajuda e a pessoa simplesmente te ignora? Ou desfaz da sua fé? Ou desfaz do seu comportamento? Como é que você reage? Se você reage com paciência e longanimidade, entendendo que não fazemos a homens, fazemos em amor ao nome do Senhor. Se a pessoa não entendeu, se a pessoa não recebeu, se a pessoa não compreendeu, não temos parte com isso. O nosso papel foi feito, nosso posicionamento foi feito. A longanimidade trabalha para defender a sua alma, para defender esses conflitos que temos no relacionamento interpessoal. Você pegou? Diga amém. Eu anotei aqui. Uma pessoa que é longânima, ela pensa além dos próprios interesses. Ela se coloca no lugar do outro. Será que se eu disser que a camisa do Gustavo está muito florida, ele vai achar ruim?
E se fosse comigo? Será que eu ia gostar se alguém criticasse a minha roupa? Acho melhor ficar quieto, né? Porque ele pensa antes de fazer. Ele pensa antes de falar. Para não prejudicar, para não agredir, para não maltratar. Você está entendendo? Diga amém. Se você colocar tudo isso que eu estou te falando em exercício, você vai falar 1/3 menos do que você fala. Porque crente interpreta falta de educação como sinceridade. E ele sai falando tudo que ele pensa, o que ele acha, ele diz, mas eu sou sincero. Sincero de sinceridade demais é falta de educação. Se não te perguntaram, não fale. Se não te deram abertura para críticas, não critique. Se não te deram oportunidade para julgar, não julgue. Porque tudo isso feito fora de hora é falta de educação, falta de posicionamento. Seguir em frente, apesar de tudo. A gente vai fazer uma vez, a gente vai fazer 2, vai dar errado, vamos continuar. Paciência é um exercício de quem quer buscar o sucesso, de quem quer buscar a perfeição, de quem quer chegar na plataforma que Deus tem. Nós vamos errar é humano, estamos todos aqui sujeitos a isso, mas vamos recomeçar e vamos fazer de novo. Paciência, até que a promessa seja uma realidade na minha vida e na sua vida. E por último eu notei assim: ser generoso e bom consigo mesmo e para com os outros. Não importa o que fizeram com você, não use o seu passado para justificar o seu temperamento. Se você nasceu de novo, o que você tinha precisava ter morrido naquelas águas. Pastor, eu fui muito maltratada. Você nasceu de novo? Então tem que amar como o seu pai nos amou. Tem que ajudar, tem que colaborar. Essa raiz que te feriu no passado, você tinha que ter deixado lá nas águas. Por quê, pastor? Porque nós estamos pregando para crente. Nós estamos pregando para gente que nasceu em Cristo Jesus. Nós estamos alimentando nessa campanha gente que precisa entender que essas mudanças precisam vir para te tornar um homem e uma mulher melhor. Pastor, quando eu chegar a esse ponto de exercer a longanimidade, o que vai mudar? Tudo. Uma pessoa longânima, ela consegue se ter pessoas próximas a ela, pessoas vão buscá-la como referencial. Ela vai ser sempre luz no caminho de outros, porque você vai dizer, fulano é uma mulher ponderada. A gente vai conversar com ela, ela tem sempre uma palavra, sem pressa, sem agitação. Ela traz sempre algo que vai fazer diferença na nossa vida, na nossa expectativa. Nós nascemos para sermos proativos em relação ao mundo, mas em relação ao Espírito, quanto menos reagirmos na carne, mais proativos ao Espírito seremos. Quanto menos reações físicas, temperamentais e carnais tivermos, mais próximos de uma vida espiritual correta e plena teremos. Vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele, em nome de Jesus, abra mão da sua falta de fé, do seu imediatismo, da sua falta de paciência. Diga, receba hoje esse gominho que Deus quer te dar. Fique de pé no seu lugar. Eu sei que não tem sido dias fáceis. E você pode e tem o direito de perder a paciência, de se estressar. O que não pode é você fazer dessa experiência a sua rotina de vida. Toda hora você perde a paciência. Toda hora você responde. Toda hora você é agressivo. Toda hora você é impulsivo. Amigo, tem alguma coisa errada. Você está alimentando mais uma árvore do que a árvore que você tem que alimentar. Porque o Espírito de Deus precisa visitar o teu interior para transformar o seu temperamento. Para tornar você testemunho de uma obra gloriosa. Mas para isso você precisa ser referência de paciência.
Pastora, mas aquela irmãzinha é muito chata, respira fundo com ela. Quando você der de cara com um irmãozinho chato, lembra da pastora, a pastora mandou respirar fundo, eu vou respirar fundo, eu vou respirar fundo. Alguém chegar gritando para você, respira fundo. Alguém levantou a voz para você, respire fundo. Você está trabalhando direito, está fazendo tudo certo e o reconhecimento não vem, respira fundo. Pastora, parece que as coisas não estão acontecendo, respire fundo. Não tome decisões precipitadas. Aprenda a esperar com paciência no Senhor. Eu quero ler Isaías para a gente terminar. Isaías 53, verso 7 diz assim: Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Se ele, como Deus, ele podia ter feito um gesto e pedir socorro ao Pai, pedir intervenção ao Pai, pedir para que ele não precisasse passar por aquelas injúrias, infâmias, humilhações. Mas a Bíblia diz para nós que ele aguentou tudo calado. Por quê? Porque ele tinha um gominho chamado longanimidade. E ele já sabia que a opinião dos outros não formava quem ele era. O fato das pessoas estarem chamando ele de herege, chamando ele de demônio, dizendo que ele era um pesadelo para os judeus, aquilo não deformava o seu caráter. Não tem justificativas, o justo não se justifica. Ele simplesmente calou porque ele sabia, eu estou cumprindo o propósito do Pai. Se eles não entendem agora, vai ter uma geração que vai entender. Vai se levantar uma geração que vai compreender. Você pode chorar agarrado no seu travesseiro, mas amigo, é melhor se calar. É melhor não reagir. É melhor ter paciência de que as coisas vão melhorar do que sair tomando atitudes precipitadas. Se o teu Deus não reagiu debaixo de tanta humilhação e vergonha, e a primeira vez que eu estive em Israel, e eu fui num lugar onde eles, na casa de Caifás, onde eles prenderam Jesus, jogaram Jesus por um buraco, e ele passou a noite pendurado ali, sem poder encostar os pés no chão. O rabino me disse: você acha que a vergonha foi só essa? Quando eles levaram Jesus para a Fortaleza Antônia, e que eles vestem Jesus com um manto escarlate, antes disso, eles despem Jesus completamente. E eles ridicularizam o homem Jesus. Eles zombam do homem nu. Você imagina aqueles soldados romanos ridicularizando, tocando em Jesus para provocá-lo. E você diz: ah, pastora, eu não ia aguentar não. Ele ficou calado, amigo. Porque ele sabia que ele precisava vencer debaixo de longanimidade para que o propósito se cumprisse na vida dele. Talvez o teu temperamento não esteja te ajudando a viver a promessa que Deus tem para você. E hoje nós precisamos resgatar a paciência, resgatar a longanimidade, para não sairmos da promessa, para não perdermos o foco daquilo que Deus tem para nós.